Quantos números de 6 algarismos distintos podemos formar usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nos quais o 1 e o 2 nunca ocupam posições adjacentes, mas o 3 e o 4 sempre ocupam posições adjacentes? Bom, é importante observar que, como nós vamos formar números de 6 algarismos, de 6 dígitos, usando exatamente como possibilidades os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e nesses 6 números, esses 6 algarismos devem aparecer distintos uns dos outros, então em cada número eu vou usar sempre os mesmos algarismos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e cada número representa simplesmente uma ordem para esses algarismos, ou seja, a quantidade de números é dessa forma a quantidade de permutações que podem ser feitas com esses 6 algarismos. Só que observadas as condições que o enunciado nos impõe. Nós sabemos que para 6 objetos, há 6 fatorial, ou 720 permutações possíveis. Mas nesse caso, nós temos que obedecer a 2 condições impostas. Deixa eu colocar aqui os 6 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E as 2 condições que o enunciado nos impõe é de que os algarismos 3 e 4 devem permanecer sempre juntos nessas permutações, assim como os algarismos 1 e 2 devem, por sua vez, permanecer sempre separados. Então, são 2 condições que nós devemos obedecer, o que faz um nível de complexidade desse exercício ser um pouquinho mais alto, porque normalmente um problema de permutação, quando ele pede para determinar para algum grupo de algarismos ou de letras, se for um anagrama, é que ou eles permaneçam juntos ou separados. Agora, esse problema impôs as 2 condições, uma parte deles deve permanecer junto e outra parte permanecer separado, o que faz com que seja um problema um pouco acima da média em termos de complexidade, mas nada tão complicado assim que a gente não consiga resolver. Observe que eu vou tratar as 2 condições de maneira desmembrada em casos. Então eu vou tratar, no primeiro caso, as permutações, ou seja, os números, em que 3 e 4 ficam juntos. Eu vou analisar apenas o caso dos algarismos 3 e 4. E vou calcular a quantidade de números, ou a quantidade de permutações, em que esses 2 algarismos permanecem sempre juntos. Então, com 3 e 4 juntos, nós temos aqui um total, vamos calcular, observando que 1 é um objeto, 2 é outro objeto, 3 e 4 agora juntos constituem um único objeto a ser permutado, 5 é outro objeto e 6 é outro objeto. Ou seja, nós temos um total de 5 objetos para serem permutados. E o número de permutações que podem ser feitas com 5 objetos é dado por 5 fatorial. Ocorre que o objeto 3, 4 sempre mantém os algarismos 3 e 4 juntos, mas juntos nessa ordem. Quando eu permutei os 5 objetos, eu permutei o objeto 3, 4, sempre mantendo o 3 à esquerda e o 4 à direita. E eles podem permanecer juntos em qualquer ordem entre eles. Então quer dizer que eu tenho 5 fatorial para cada ordem entre o 3 e o 4, que são evidentemente 2 ordens possíveis, ou 3, 4 ou 4, 3. Então a quantidade de permutações, ou a quantidade de números, que podem ser formados dessa maneira, mantendo o 3 e o 4 sempre juntos, é dado por 120, que é 5 fatorial, vezes 2, 2 fatorial, ou seja, há 240 números em que 3 e 4 ficam juntos. Agora vamos analisar o caso dos algarismos 1 e 2. Porque observe que no primeiro caso que nós tratamos, em que o 3 e o 4 permaneceram sempre juntos, como nós trabalhamos com os algarismos 1 e 2 de forma indiferente, dentre esses 240 que nós calculamos, alguns deles, o 1 e o 2, permaneceram juntos, e em outro tanto, o 1 e o 2 permaneceu separado. Então, nós trabalhamos apenas o 3 e o 4. Essas 240 permutações, ou os 240 números, são todos aqueles em que o 3 e o 4 ficam juntos, mas obedecendo apenas a essa condição.
Agora, eu vou estabelecer que 1 e 2 também devem ficar juntos, além do fato de 3 e 4 ainda permanecerem juntos. Então, agora eu estou fazendo com que dois grupos de objetos, de algarismos, 1 e 2 devem permanecer juntos e 3 e 4 também devem permanecer juntos. E a quantidade de números ou de permutações que satisfazem a esta condição agora, nós temos 1 e 2 como sendo um objeto, 3 e 4 como sendo um objeto, 5 como sendo um objeto e 6 como sendo um objeto. Ou seja, nós vamos permutar 4 objetos. Então, 4 objetos, 4 fatorial, o número de permutações. E esse 4 fatorial é para cada ordem daqueles objetos que ficam juntos. Ou seja, como 1 e 2 eu estou condicionando que fiquem sempre lado a lado, 4 fatorial vezes 2 fatorial, porque pode ser 1, 2 ou 2, 1. E ainda, para cada uma dessas possibilidades, o 3 e o 4 também eu estou condicionando que devem permanecer juntos. Então, a quantidade de permutações, ou a quantidade de números, que satisfaz a condição de que 1 e 2, assim como 3 e 4, fiquem sempre juntos, é dado por 24 vezes 2, ou seja, há 96 números que satisfazem essas duas condições. Observem que esses 96 números que nós calculamos no segundo caso representam parte dos 240 que nós calculamos no primeiro caso. Porque se no primeiro caso nós calculamos todos os números, todas as permutações em que 3 e 4 ficam juntas, esses algarismos ficam juntos, no segundo caso nós calculamos, dentre esses 240 que 3 e 4 ficam juntos, aqueles que também 1 e 2 permanecem juntos. Então, para finalizar a resolução desse exercício, basta observar que, se nós descontarmos dos 240 calculados no primeiro caso, os 96 calculados no segundo caso, o resultado dessa diferença, que é 144, representam parte dos 240. Ou seja, esses 144 representam alguns daqueles em que 3 e 4 ficam juntos. Mas eu tirei aqueles que 1 e 2 ficam juntos, ou seja, então esses 144 representam, dentre aqueles que 3 e 4 ficam juntos, aqueles que 1 e 2 devem permanecer sempre separados. Então a resposta, opção A.